Amém. Fecha seus olhos. Volta para o seu coração. Senhor, que a tua palavra ministre o nosso coração nessa manhã. E que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor. Naquilo que está no teu coração. Não somente para a igreja, mas para toda a humanidade. Que o Senhor nos leve a crescer no conhecimento de Jesus Cristo, no conhecimento da palavra e na prática dela, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo tenha total liberdade sobre as nossas vidas nessa manhã. E que o Senhor encontre no nosso coração uma terra fértil, em nome de Jesus. Amém. Então, eu estava meditando em Efésios 4, no verso 29. Nós estamos em um tempo em que o desejo de ver as pessoas sendo salvas arde em nossos corações. Pelo menos o meu tem ardido por isso. Mas ao mesmo tempo, muitos estão endurecidos para o Evangelho. Então nós precisamos derramar graça de Deus, amém? Graça de Deus nos corações daqueles que temos a oportunidade de nos aproximar. Então, por alguma razão, todos desejam ser queridos e amados, não é verdade? Toda gente deseja ser muito querido e muito amado. E também aceitos e abençoados. Toda gente quer isso. Nós sabemos que até um sorriso sincero pode ser uma arma que quebra fortalezas na mente de alguém. Amém? Então que o Senhor nos ensine a ministrar graça. Nós vamos celebrar a vida e transmitir graça. Amém? Então aí em Efésios 4, 29, a palavra diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Uau. Então a graça, ela é transmitida, ou pode ser transmitida. Nós não fomos chamados apenas para sermos cheios da graça, mas para transmiti-la ao mundo. Então não adianta chegar com um evangelho de lei, você tem que chegar com graça, porque um evangelho de lei está sendo totalmente rejeitado. Mas não tem como rejeitar a graça, porque ela entra, ela absorve o coração da pessoa, se nós chegarmos ministrando graça. Então existe algo de maravilhoso a respeito da graça de Deus. Nós podemos desfrutar dela e também podemos transmiti-la a outros. Então a vontade de Deus é que as pessoas recebam graça ao nos ouvir. Este é um tempo propício para transmitirmos graça. Não é verdade? É um tempo assim, está assim, mesmo pronto, para que nós, os filhos amados do papai, transmitam graça. Então, para que possamos transmitir essa graça a outros, nós precisamos primeiro nos enchermos dela. Essa é uma também das razões do nosso tempo de consagração em jejum. Buscar estar na presença e nos enchermos do Espírito Santo. Lá em Atos, nós lemos que Estevão, Atos 6, versos 5 e 8, a palavra diz assim: Estevão era cheio de fé, cheio do Espírito e também cheio de graça. Diz aí, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Deixa eu ver como é que está aqui. Sobre a versão que a senhora está usando? O parecer... Agradou a toda a comunidade. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo.
Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, Prosélito, verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Olha que coisa fantástica para se falar de um homem de Deus, né? Coisa tremenda, cheio de graça e poder. E fazia. Muitas vezes nós queremos ser usados com sinais, prodígios, maravilhas. Não queremos. Nós somos o povo de Deus, nós queremos. Nós queremos fluir Deus de toda forma que Ele queira se deixar fluir. E entre esses fluir de Deus está sim sinais, milagres, prodígios, maravilhas, poder de Deus, não é? Mas para isso, nós precisamos estar cheios de graça e de poder. E fé. No primeiro versículo nós vimos que ele era homem de fé, cheio de fé. Amém? Então, porque ele era cheio de graça, mesmo diante da morte, não condenou os seus algozes. Mas clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Nós sabemos que Estevão foi apedrejado porque estava cheio de graça. Então, alguma coisa pode ser que nos aconteça também, no momento em que estamos cheios da graça e sermos tão rejeitados a ponto de fazerem conosco o que fizeram com Estevão. Só que Estevão, ao invés de enviar uma maldição e um juízo, ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Lá em João, verso 1, 14, também declara que o Senhor Jesus era cheio de graça. Você pode falar: mas ele era Deus. Não, ele veio como homem. Ele foi tentado como homem. A palavra diz que após o seu batismo, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. Não foi tentado como Deus. Ninguém tenta a Deus. Deus não é tentado por nada. Ele foi tentado como homem. E aí a palavra diz que Jesus era cheio de graça e verdade. Apesar de o Senhor mesmo nunca ter mencionado, é interessante a palavra graça, a sua vida era completamente cheia dela. Amém? E aí João 1,14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Então, você certamente conhece também aquela passagem lá de João 4, sobre a mulher que ficou totalmente surpresa quando o Senhor falou com ela. Ela ficou perplexa. Ela disse: como você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? E é interessante que os discípulos chegaram também e ficaram maravilhados de que ele estivesse conversando com uma mulher. Tudo isso mostra como o Senhor era cheio de graça. E aí João 4, do 1 ao 42, nós não vamos ler o texto, mas você pode meditar na sua casa. Mostra esse diálogo de Jesus com uma mulher à beira do poço, uma mulher samaritana. E foi tão tremendo, a graça que estava no Senhor foi tão liberada sobre a vida daquela mulher, porque ela tinha ido ao poço ao meio-dia, fugindo do povo da cidade. Ela tinha vergonha ou reputação a mais, que ela ia em horários diferentes ao poço, o horário em que ninguém mais ia, era só ela. E nesse dia Jesus tinha marcado um encontro com ela ali. E quando ela chegou, estava ele lá, ou ele chegou, eu já não
E ela chegou, ele estava lá. Aí ele pediu água. Ele começou o diálogo. E aí tiveram um longo tempo se falando. A ponto dela se entregar totalmente a ele. A tal ponto que ela voltou lá na cidade. Ela fugia do povo daquela cidade. Mas, depois de ser cheia da graça, ela correu na cidade para falar sobre Jesus para toda a cidade. A palavra nos mostra, depois leiam lá em casa, João 4, do 1 ao 42. A palavra mostra que o povo da cidade vieram ter com Jesus. A princípio eles vieram ter com Jesus por causa do testemunho dela. Que às vezes você pode falar, mas eu não sei evangelizar. Testemunho que Deus fez e faz na sua vida. Foi o que ela fez. Ela testemunhou. Ela chegou lá e falou, olha, eu encontrei um lá que falou toda a minha vida para mim. E eles foram lá. E depois, quando você continua lendo lá, eles vão dizer para essa mulher que, afinal, eles já não estavam ali apenas por causa do testemunho delas, mas eles também tinham recebido graça e se entregue a Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, como podemos ser cheios de graça? Antes de mais nada, ser cheio de graça é ser cheio de Cristo. Foi o que aquela mulher recebeu. Água viva. Jesus disse para ela que ele lhe daria água viva. Então, ser cheio de Cristo, pois ele é a própria graça. Amém? Então, a respeito da lei, disse que ela foi dada. A lei foi dada por meio de Moisés. Mas a respeito da graça, a palavra diz, o Evangelho diz que ela veio. João 1, verso 17. Ela veio através de Cristo. Então ele diz assim, a lei é uma coisa que foi dada, mas a graça é uma pessoa que veio. Porque a lei, verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Você pode dizer um aleluia, um glória a Deus? Então, nós somos também cheios da graça quando nos enchemos do amor de Deus que está em Cristo. Quanto mais compreendemos o quanto fomos amados na cruz, quanto mais vemos o imenso preço que foi pago por nós, mais somos cheios da graça. Quantos querem ser cheios da graça? Então, somente quando transmitimos graça, podemos edificar a casa de Deus e experimentarmos a glória do reino. Amém? Efésios 4, 29, que é o nosso texto. Como podemos transmitir graça? O texto de Efésios diz para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe não significa apenas palavra suja ou obscena. Claro que isso é torpe também, mas torpe no original grego significa algo como corrompido por alguém e não é mais próprio para o uso, gasto, de qualidade pobre, ruim, impróprio para o uso, sem valor. Como podemos transmitir graça? A ordem bíblica é que falemos apenas palavras que edifiquem, pois somente tais palavras transmitem graça. Amém? Eu me lembrei de Filipenses 4:8. Pode ir. Então, transmitamos graça quando falamos para edificar e não para destruir. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável,
Tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então, se nós estamos cheios da verdade, de informações respeitáveis, nada mentiroso, nada falso, nada que é fake, mas respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, é doce, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, isso deve encher nossa mente, os nossos pensamentos. E aí a palavra, isso vai descer para o nosso coração. E a palavra diz que a boca fala do que está cheio, o coração. De que o seu coração está cheio? O que você tem falado na sua casa, no seu relacionamento, com seu filho, com seu pai, com seu irmão? O que tem saído? Transmita a graça. Amém? Qualquer coisa que nós falamos para edificar, vai transmitir graça. Nós sabemos que graça significa favor imerecido. Assim, sempre que falamos algo bom, que o outro não merece ouvir, nós lhes transmitimos graça. Amém? Então, céu aberto, sinais do fim. Não estou falando aqui de elogios falsos, nem de bajulação tolas. Estou dizendo que precisamos falar a verdade do Evangelho para o outro. Precisamos dizer a ele como Deus o vê. E é interessante que está me vindo à memória o lavar os pés, né? Hoje, como é que você pode lavar os pés de alguém? Falando a palavra na vida dessa pessoa. Vocês que são casados, por exemplo, quando seu marido chegar ou quando a sua esposa chegar, tem uma palavra do Senhor e ministra, ao invés de falar outras coisas que não vão edificar. Então, quando seu marido chegar em casa, diga: oh, homem de Deus, que alegria ter você em casa. Vai abençoando. Fala: o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Fique em paz, porque a graça do Senhor já foi liberada. E vice-versa, quando a sua esposa chegar, quando seus filhos chegarem. Eu costumo ensinar: chame os seus filhos de príncipe. Ao invés de você dizer que menino, como é que fala? Como é que é, gente? Me ajuda aí. Traquila, é isso? Hã? Eu sei lá, que menino Malinho. Aí falando aí, que eu não tenho essa familiaridade, porque eu chamo os seus filhos de príncipes e de princesas. É assim que eu chamo os seus filhos. Chame os seus filhos também daquilo que você quer que ele seja. Se você quer que ele seja, se é um garoto, você quer que ele seja conhecido como um homem de Deus, como alguém íntegro, alguém de sucesso. Começa a falar, edifica, derrama a graça na vida do seu filho e da sua filha. Amém? Amém. Então, fala para eles como Deus os vê. Então, certa vez um irmão estava parado num semáforo, né? Quando um outro carro veio e bateu na traseira do carro dele. Ele baixou a cabeça no volante e disse consigo mesmo: vou dizer umas verdades para esse cidadão. Só que era um irmão cheio do Espírito Santo. Subitamente o Espírito lhe falou ao coração: qual verdade você vai dizer para esse homem? Mas ele está virado. Ele disse assim: vou dizer que ele é um motorista barbeiro, miserável. O Espírito Santo falou para ele: essa é toda a verdade.
O irmão insistiu. Vou mostrar para ele que ele é um filho das trevas e o destino dele é o inferno. Mas o Espírito continuou falando ao seu coração e disse para ele: você precisa falar a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Aí ele saiu do carro dele, chegou lá. Primeira coisa que ele disse ao motorista, ele perguntou: você se machucou? O motorista ficou meio perplexo. Perguntou para ele assim: você não vai brigar? Vai falar nenhum palavrão, não? O Espírito Santo já tinha exortado e já tinha dado direção àquele irmão. Então, aquela pessoa, ela recebeu graça. Uma simples pergunta transmitiu graça ao outro. Então, muitas vezes no trânsito é um lugar onde muitas palavras torpes saem da boca de quem não está cheio do Espírito Santo e não está atento. Porque na hora você pode ficar até irado, mas se você estiver atento ao Espírito, você vai ouvir a direção. Amém? Porque Ele vai falar. Então, nós estamos sempre querendo dizer umas verdades. Seja para o cônjuge, seja para o colega de trabalho, seja para o patrão, seja para o vizinho. O problema é que essa verdade que nós queremos dizer, muitas das vezes não transmite graça. Normalmente, a verdade que queremos dizer ao outro é a aparência do que vemos e não a realidade da fé. Então, cuide-se para ser conduzido pelo Espírito Santo. Amém? E quando você abrir a sua boca, você possa edificar, derramando graça sobre aquele que vai te ouvir, independente de quem ele seja. Se é o chefe chato, se é o vizinho implicante. E ultimamente, muitos vizinhos têm implicado, principalmente com a igreja. Muitos. Derrama graça sobre eles. No Brasil, então, nessa quarentena que eles estão, nesse lockdown, todo amontoadinho de crente, eles estão denunciando. Estão denunciando e a polícia vai, maltrata. Porque há uma perseguição sobre nós, como igreja, queridos. Não se iluda. Há uma grande perseguição. Eu ouvi um vídeo essa semana, eu nem cheguei a ouvir todo. Tem coisa que meus ouvidos são santos, não dá para entrar tudo. Mas era um cara falando, um cara da esquerda, lá no Brasil, alertando os da esquerda para denunciar. E ele falava: vamos matar esses crentes, vamos acabar com essa corja, é tudo culpa deles. Esse povo que está morrendo é tudo culpa deles. Eu falei: uau, onde é que ele vai? Eu falei: Senhor, tenha misericórdia dele. E deletei logo aquele áudio, não estava interessada no que ele acha. Então, uma das coisas mais desanimadoras é olhar as pessoas, ou até mesmo os irmãos, segundo a visão carnal e uma visão natural. Aquele que só vê defeito nos outros é doente espiritualmente. Então, infelizmente, muitos líderes veem o seu povo como infiéis, como derrotados. Graças a Deus, aqui eu vejo vocês como abençoados e vencedores. Amém. Amém? Povo de vencedores. E Apocalipse fala tanto nos vencedores e naquilo que eles vão receber do Senhor. Não se iluda, existe o crente não vencedor e o crente vencedor. Que Apocalipse, nas cartas às igrejas, o Senhor é muito claro sobre os vencedores. Amém?
Amém? Leiam lá, capítulo 2 e 3 de Apocalipse. É bem claro. Então, a maneira certa de exortar um irmão, por exemplo, às vezes o irmão está numa atitude errada, está com um comportamento errado. Mas a forma certa de você chegar é dizer para ele: você não está agindo de acordo com o que você é. A sua identidade diz que você é santo, cheio do amor, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, como Jesus Cristo. E as suas ações não estão se harmonizando com a sua identidade. A palavra diz, querido, que nós temos o DNA de Deus. Oh, isso é fantástico. Então, cuidado quando você for falar com seu irmão, seja ele quem for, seja seu marido, seu filho, seu pai, seu vizinho. Cuidado. Não toque na menina dos olhos do Senhor, amém? Todo filho de Deus, nascido de novo, já está cheio de toda bondade e amor, porque o amor já foi derramado em nosso coração. Romanos 5, verso 5 diz isso com clareza. Depois Romanos 15, verso 14. Então todo crente possui a unção e está cheio de todo conhecimento. Só um detalhe: você tem que nascer de novo, experimentar o novo nascimento, amém? Então todo crente já possui. E quando nós cremos nessa verdade, nós passamos a olhar os nossos irmãos com olhos diferentes. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado. 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar-vos uns aos outros. Olha que coisa fantástica. Isso é o que a palavra diz a teu respeito, a meu respeito. Amém? Então, passe a olhar os seus irmãos com olhos diferentes, com olhos segundo o que a palavra de Deus diz. Amém? Então, essa é a verdade que nós precisamos dizer aos nossos irmãos. Quando falamos aos irmãos a verdade sobre ele, de acordo com o Evangelho, nós estamos transmitindo graça. Amém? Então, quando os cônjuges ou os nossos irmãos erram, nós falamos com eles com base, não falamos com eles com base naquilo que eles merecem. Nós falamos com base naquilo que o Evangelho declara sobre eles. Amém, queridos? Amém, marido? Amém, esposa? Não diga ao seu filho ou ao seu cônjuge que você o ama somente quando ele merece ouvir isso. Meu Deus. Diga, porém, transmita graça. Qualquer palavra que dizemos baseado no que eles merecem é resultado da condenação da lei. E isso só traz morte. Então a verdade é a forma como Deus nos vê, amém? Amém. E não como as coisas parecem. Romanos 6, 14. A palavra mostra que quando transmitimos graça, o pecado perde espaço. Aleluia. Pois o pecado não tem domínio onde há graça. Amém, queridos? Amém. Então, quando transmitimos graça, há um ambiente de justiça, paz e alegria no Espírito. Porque o pecado não terá domínio sobre vós quando não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Então, não há como transmitirmos graça e ao mesmo tempo medo e condenação. Onde há graça, o medo e o sentimento de condenação se vão.
Amém? Se não transmitirmos graça, nós entristecemos o Espírito, sabe disso? O verso seguinte diz, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, quando fomos salvos, Deus colocou o Espírito Santo em nós como um selo, para nos marcar, indicando que pertencemos a Ele. O selo significa propriedade. Nós hoje cantamos, eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca de Cristo, fui marcada com ferro quente. Sabe, o selo é exatamente o que nós fazemos com o rebanho de gado. Eu já morei em fazenda há muito tempo, e lá fazia-se isso com os animais, cavalo, não é? E o gado. Tinha um ferro quente com as iniciais do nome do meu tio pai, fui criada por ele. E eles vinham, fritavam o bumbum da vaca ou do cavalo, e aquela marca jamais sai, só quando morre, mas aí não precisa de marca mais, né? Assim mesmo as marcas muitas vezes vêm na carne que a gente compra, ela está lá meio azul, meio... Então, como você pode ter certeza de que aquele boi é seu se ele não tiver marcado? Sabe, simplesmente olhando, ninguém vai distinguir se ele estiver no meio de uma outra boiada. É pela marca. Isso é o selo de propriedade. E você foi selado por Deus. Amém? Glória a Deus. Isso significa que você é propriedade exclusiva dele. Você não te pertence, você pertence a ele. Amém? Não podemos mais perder a salvação. Glória a Deus. Mas ainda podemos entristecer o Espírito. E como isso acontece? A palavra entristecer aqui é lupio no grego. Essa mesma palavra ocorre nos evangelhos com referência ao Senhor Jesus. Marcos 3, de 1 a 5. A palavra diz assim, de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estenda a mão. Estendeu e a mão lhe foi restaurada. Num gesto de fé, que ele podia não ter estendido, né? Mas ele fez isso e a mão já chegou lá na frente curada. É assim que eu vejo. Ele fez isso em fé, a mão já estava curada. Uma palavra traduzida aqui como indignado é a mesma usada para descrever a tristeza do Espírito. Sabe, o que entristece a Jesus é o mesmo que entristece ao Espírito Santo. Porque é o Espírito de Cristo também. A única vez que se menciona que o Senhor se entristeceu foi por causa da falta de graça. Então, os fariseus tinham zelo por uma ordenança, mas não tinham amor por um enfermo. Meu Deus. O Senhor disse que prostitutas e publicanos sentariam no banquete celestial, enquanto eles ficariam de fora. Deus odeia todo pecado. Mas a verdade é que para Deus é mais fácil lidar com um pecador do que com aquele que possui justiça própria. Aquele que acha que não precisa.
Meu Deus. Então, a justiça própria é mãe de todos os pecados. Na verdade, o primeiro pecado foi a justiça própria, quando o homem quis ser como Deus. Então, o que entristeceu, indignou o Senhor, foi o coração duro, que não consegue ser gracioso. Aqueles fariseus eram como os irmãos, que hoje ficam irados quando falamos de graça. Eles dizem que a graça não passa de uma licença para o pecado. Mas isso é mentira do diabo. Não transforme o cristianismo numa escravidão religiosa. Amém, queridos? Amém. Todos aqueles que receberam os milagres do Senhor eram pecadores. Quando você lê os evangelhos, você percebe isso. Então, os únicos que não receberam coisa alguma do Senhor foram os líderes religiosos daqueles dias. Então, quando suas palavras não possuem graça, quando você resolve dizer para as pessoas o que você pensa que elas merecem, isso vai entristecer o Espírito Santo. Mas quando nossas palavras são cheias de graça, nós transmitimos graça e também alegramos o Espírito dentro de nós. Amém? Amém. O Pai disse palavras de afirmação para o Senhor Jesus. No batismo do Senhor Jesus, lá no Rio Jordão, o Senhor ainda não tinha feito nenhum milagre, não tinha pregado nenhum sermão e nem tinha feito nenhum discípulo. Mesmo assim, o Pai disse: este é meu Filho amado, em quem tenho todo prazer. Mateus 3,17. Então, o local do batismo era o local mais baixo da terra. Fica a 440 metros do nível do mar. Essa foi a primeira vez que o Senhor disse que Ele era o Filho amado. Ele estava num lugar lá embaixo. Mas é interessante que a segunda vez que o Pai falou foi no Monte Hermon. Então, muitos estudiosos creem que este é o Monte da Transfiguração. E ali o Senhor foi transfigurado. E o Pai declarou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 17,5. Sabe, queridos, o Monte Hermon é o lugar mais elevado de Israel. Isso significa que nos momentos mais baixos e sombrios da vida dos nossos irmãos, das nossas, nós devemos afirmá-los com amor. E nos momentos mais elevados de glória e celebração, ainda precisamos reafirmá-los, nos alegrando com eles em amor. Amém? Assim nós vamos estar transmitindo graça. Então precisamos nos exercitar para liberar palavras que transmitem graça, amém? E que nesse tempo de jejum você possa ser esse instrumento de graça onde quer que você vá. Todas as palavras que saírem da sua boca. Sabe, somente quando transmitimos graças podemos edificar a casa de Deus e experimentar a glória do reino. Você e eu não fomos chamados apenas para sermos cheios da graça, mas para transmiti-las ao mundo. Amém? Amém. Transmita a graça. Lá na tua boca, lá no teu trabalho. Aleluia. Onde quer que você esteja, transmita graça. A humanidade está precisando de Jesus. E Ele é a própria graça. Fica de pé onde você está.